Fala, meus jovens, fala, minhas jovens, Glaudimar Pedrosa aqui, eu sou policial civil há 10 anos e aqui no meu canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal para não perder os vídeos que eu publico diariamente aqui. Então bora para o conteúdo de hoje. Me pediram aqui muito para comentar essa publicação aqui da delegada Marta Rocha. Então eu estou aqui justamente para comentar, para falar um pouquinho sobre essa publicação e dar um pouco também aqui da minha opinião. Vamos lá. A delegada Marta Rocha publicou no seu perfil pessoal do Instagram a informação de que ela obteve a resposta de um ofício que ela enviou para a banca FGV a respeito de um ofício que trata de uma lei estadual que obriga as bancas organizadoras a promover a reclassificação dos candidatos que, porventura, tenham sido prejudicados por questões em que a banca não aceitou a interposição de recursos de questões que, posteriormente, na justiça, algum candidato tenha conseguido a anulação dessa questão, com decisão com trânsito em julgado. Então, nesse ofício aqui, ela fala, primeira coisa, que ela fala que o ofício é sobre o cargo de investigador, porém, na própria publicação aqui, fala-se, aqui na segunda página aqui, fala sobre o cargo de inspetor. Tem uma parte aqui que fala que, na verdade, aqui, ressalta-se que o concurso... Vamos falar na ordem aqui, né? Primeira coisa aqui, vamos ver o ofício, né? A FGV responde ao ofício da Marta Rocha sobre o cargo de investigador e garante o cumprimento da Lei 10.516 de 2024, que trata da reclassificação em caso de anulação de questões. Lembrando que questões que tiveram anulação na Justiça com trânsito em julgado. Então, primeiro ponto, aqui ela frisou aqui cargo de investigador. Então, vamos acompanhar aqui. Esse aqui é o texto em resposta que a banca FGV fez aqui para a delegada Marta Rocha. Então, a primeira parte aqui é a parte mais burocrática da resposta, né? E aqui embaixo informa aqui que a respeito da solicitação que foi feita, a banca esclareceu que está empenhada e comprometida em cumprir a legislação, né? Buscando de forma isonômica e transparente e parará. Respondeu o ofício. Primeira coisa, a resposta da banca FGV é bem clara aqui com relação à dificuldade burocrática que eles estão tendo com relação à quantidade de inscritos, e eles frisam aqui, para o cargo de inspetor, e que a revisão dos processos demandados para garantir a conformidade legal e a equidade entre as partes exige um tempo considerável de análise. Então, aqui, a resposta da banca FGV foi que eles possuem muitos inspetores inscritos e, por conta desses muitos inscritos, eles precisarão fazer a reclassificação não só dos aprovados, mas de todos. Por quê? Porque, eventualmente, alguém que está hoje desclassificado do concurso, por conta de uma questão, principalmente questão de informática. Então, se teve alguma questão de informática anulada na justiça com trânsito em julgado, e pelo que me falaram, algumas pessoas me falaram que há sim uma questão de informática que foi anulada com decisão com trânsito em julgado. Então foi anulada na justiça, o que faria com que todos os candidatos que não obtiveram o ponto nessa questão passarão a ter esse ponto. E isso pode mudar muito o concurso. Então a banca respondeu nesse sentido. Não sei se a banca respondeu especificamente sobre o cargo de inspetor e deveria ser investigador, ou se aqui deveriam ter escrito aqui inspetor e aqui escreveram investigador, ou, no meu ponto de vista, não faz sentido nem citar nenhum cargo aqui. Até porque, eu estou com a lei aqui, a lei não trata de um cargo específico, mas fala dos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Todo concurso público do Estado do Rio de Janeiro que estiver dentro da validade. Então, inspetor, investigador, técnico de necropsia, delegado da Polícia Civil, perito criminal, talvez o concurso de papiloscopista, concursos passados que estão dentro da validade,
por força da suspensão da contagem de prazo dos concursos que teve aí com uma lei passada. Então, se aplica a todos os concursos dentro da validade. Imagina só, reclassificação de todos os concursos passados também que estejam dentro da validade. Vai dar bastante trabalho aí até para as outras bancas organizadoras e vejam, pode ter algum concurso até que o contrato com a banca não esteja mais vigente e olha só que situação aí que precisa ser superada realmente para a banca dar uma resposta e uma reclassificação para os candidatos. Ó, diante disso, solicita compreensão, parará, enfim. Aqui, a resposta da FGV deu a entender que, na verdade, eles estavam respondendo algo relacionado ao cargo de inspetor, né? O concurso, nesse momento agora, de inspetor e de investigador, tem uma turma na Cadepol finalizando agora. No próximo mês agora nós teremos a formatura dessa turma. Eu acho que, na verdade, a parte de Cadepol já acabou, né? E para que no ano que vem inicie mais uma turma de inspetor. Então, creio eu que a própria banca FGV está dando prioridade, nesse momento, à reclassificação do cargo de inspetor, porque nesse momento é o que fará diferença, porque é a sinalização que a própria Secretaria de Polícia deu para que houvesse uma turma fazendo a Cadepol no ano que vem. Na verdade, tem 2 turmas previstas para o ano que vem. Então, acredito na reclassificação de todos os cargos, sim, só que reclassificar inspetor e investigador não vai fazer diferença para os investigadores agora, para o ano que vem, né? Por quê? Porque a promessa que se tem é de 2 turmas para inspetor e a turma de investigador seria para um segundo momento, né? Tem outro vídeo que eu gravei aqui sobre a questão da unificação que pode beneficiar os investigadores. Então vamos lá. O que a gente tem aqui na lei, né? O que a lei fala aqui, né? Que os candidatos que entraram na justiça e obtiveram a sentença favorável com trânsito em julgado, essa sentença favorável desse único candidato ou que seja uma ação coletiva que não tenha alcançado todos os candidatos do concurso, essa decisão precisa ser considerada pela banca organizadora para promover a reclassificação do concurso. E essa questão beneficiar não somente aquele candidato ali que ganhou na justiça, mas todos os candidatos daquele concurso. Isso pode mudar muita coisa, principalmente para o concurso de inspetor, porque veja bem, atualmente a gente tem uma promessa de convocar todos os aprovados atualmente. Só que uma questão de informática, mais especificamente aí uma questão de informática que eu já até gravei um vídeo que na época eu falei que no meu ponto de vista e no meu entendimento dentro da área de informática, já dei aula de informática por vários anos, era uma questão que cabia anulação, deveria ter sido anulada pela banca organizadora, que infelizmente não o fez. E aí vai causar aí um transtorno para muitos candidatos que poderia ter sido evitado, né? E inclusive prejuízo para os candidatos que talvez deveriam, muitos já ter até entrado e atualmente não entraram por conta, às vezes, de uma questão. Lembrando, pessoal, que por que faz tanta diferença, às vezes, uma questão, e mais especificamente a de informática nesse concurso? Porque informática, se não me falha a memória, era representado ali por 20% da prova. Eu acho que eram 20 questões de informática, se não me falha a memória. E o candidato que não obtivesse pelo menos a metade dessas notas aí, dessas questões aí, não sei se eram 10 questões ou se eram 20 questões, mas o candidato que não obtivesse ali uma quantidade mínima de questões, ele estaria desclassificado, não importando quantas questões ele fez nas outras disciplinas, que eram língua portuguesa e as questões de direito. Então, mesmo que o candidato estivesse com uma nota altíssima, colocando ele até às vezes nas primeiras colocações, se ele não fez o mínimo em informática, ele foi desclassificado no concurso. E esse candidato, se nesse momento ocorrer a reclassificação, era um candidato que de repente deveria ter entrado até na primeira turma. E aí, Gladimar, o que acontece? O candidato que entrou lá no lugar dele vai perder? Não. A lei fala que o candidato que
entrou de boa fé, ó, o candidato que entrou de boa fé e já tenha sido nomeado para o cargo público em que ocorreu ali a reclassificação, ele não sofrerá nenhum tipo de consequência por conta dessa anulação das questões. Entretanto, quem ainda não foi nomeado pode ser modificado aí a posição dessa pessoa. Então isso aqui vai fazer uma diferença muito grande para aqueles candidatos que ainda não foram nomeados. Se você já foi nomeado, não vai fazer a menor diferença para você. De boa fé você entrou, foi o ato administrativo perfeito aí já foi realizado, então não vai sofrer nenhum tipo de consequência. Agora, se o candidato ainda não foi nomeado e a nomeação ela ocorre nesse concurso após a CADEPOL, né? Então a nomeação é um ato administrativo que para o concurso da Polícia Civil, o momento dele é após a CADEPOL e antes da posse, né? Quase em paralelo ali com a posse, né? Quase que no mesmo instante em que ocorre também a posse. Na verdade, no Rio de Janeiro é investidura no cargo, termo de investidura, que a gente chama aí. Então, o que a gente tem então para esse concurso aqui, né? O que pode acontecer? A nova classificação diz aqui, ó, produz direitos aos candidatos a partir da decisão judicial, não retroagindo para qualquer efeito na carreira. Então, o candidato passou a ter direito, segundo o meu entendimento aqui, lendo o texto da lei, em que momento? A partir do momento em que a decisão judicial que teve aqui, ó, trânsito em julgado, ela foi proferida. Então, a partir dessa decisão com trânsito em julgado, surge para esse candidato o direito pela reclassificação. Então, se esse candidato, após a reclassificação, ele for colocado, considerando ali as notas dos candidatos, se ele for colocado dentro das vagas, ele já passa a ter o direito que antes ele não tinha. Então, essa aqui é uma questão, pessoal, que é muito difícil, até para eu vir aqui falar para vocês o que vai acontecer. Por quê? Porque é tanta coisa que eu visualizo que pode acontecer que é até difícil, né? Eu bater o martelo aqui para vocês, falando, ó, é isso que vai acontecer, depois é isso daqui, depois é aquilo outro. Olha só, nós temos candidatos que já entraram e aí esses candidatos, eles contarão para fins de reclassificação na lista geral lá de todo mundo. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos arredondar os cálculos aqui para ficar fácil de entender. Vamos supor que nós tenhamos 1.000 vagas autorizados, né? 1.000 cargos ali autorizados para entrarem na Polícia Civil. E supondo que esses 1.000 já tivessem entrado e, teoricamente, ali não tivesse mais ninguém que a administração tivesse a obrigação de convocar. Agora, com a reclassificação, dos 1.000 que entraram, 100 deles não teriam entrado. E, automaticamente, 100 que ficaram fora passaram a ter o direito, porque se colocaram ali entre os 1.000. E aí, o que acontece nesse momento? Segundo a lei, os que entraram, os 100 a mais que estariam como excedentes, mas que entraram, e como eles fizeram de boa fé, não seriam prejudicados por isso. Entretanto, os 100 que ficaram de fora e após a reclassificação foi verificado que eles estariam dentro ali das vagas, passaram a ter o direito. Só que aí vai gerar um gasto na administração pública, no Poder Executivo, de uma lei que veio do Poder Legislativo. Então, eu não sei, sinceramente, se isso vai implicar em algum empecilho aí para conseguir que isso efetivamente seja aplicado, porque nós poderíamos ter mais candidatos do que os que foram autorizados pelo governador tomando posse e sendo nomeados aí. Então, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer com relação a esse concurso. E outra, o prazo do concurso está correndo, ele não está com prazo suspenso. O que vai acontecer aí, por exemplo, com os investigadores, né? Porque para os investigadores, a gente veio aí verificando algumas possibilidades. Tivemos uma audiência pública lá na Alerj, a última audiência pública sobre a segurança pública, em que a delegada Jéssica trouxe uma palavra lá que foi foi recebida de forma muito positiva pelos investigadores que estão aguardando a convocação, que antes teriam sido convocados, aí fizeram essa mudança, agora só os inspetores. Mas, enfim,
ela falou sobre a questão da possibilidade de unificação dos investigadores com os inspetores e com os oficiais de cartório. Só que essa reclassificação, ela está no meio disso tudo. E agora, se essa reclassificação ela for feita antes do pessoal que vai entrar na Cadepol em fevereiro, o que vai acontecer? Se essa reclassificação acontecer agora, se essa reclassificação só acontecer depois das 2 turmas de inspetores, então eu não sei o que pode acontecer aqui, pessoal, com relação a essa questão da reclassificação. Particularmente, o que eu acho? Glaucio, mas você acha o quê? Acha que é certo, que não é, que o pessoal tem direito? Pessoal, eu acho uma injustiça muito grande todos os candidatos de um concurso serem reféns, ficarem reféns de uma banca organizadora que simplesmente não acata um recurso que todos os professores de informática do mercado estão falando. Essa questão aqui deveria ter sido anulada. Agora, a banca organizadora ali no seu pedestal ali entende que não, essa questão ela está certa aqui. Por quê? Porque é jurisprudência da FGV. Então, não faz o menor sentido a banca ter todo esse controle. Agora, uma legislação como essa, nesse momento do concurso específico da Polícia Civil, óbvio que causa um transtorno também muito grande. Então, eu entendo os dois lados. E eu, se fosse um candidato que fiquei de fora de um concurso desse, imagina só, o candidato que fez 70 pontos, só que ele não fez o mínimo em informática. Ele estaria com uma nota para entrar na primeira turma, só que ele foi desclassificado por um erro da banca. O erro é da banca aqui, pessoal. No meu ponto de vista, esse foi um erro da banca. Aí a banca agora faz um documento falando o quê? Aqui, ó, que a banca está se empenhando porque tem 50 mil candidatos e é muito candidato para eles fazerem a contagem. Ora, se tivessem feito o trabalho deles de forma correta e não tivessem ignorado recurso dos candidatos, se tivessem considerado professores renomados aí, da internet na disciplina de informática, não teriam a necessidade de estar passando por isso daqui agora. Espero que as bancas considerem isso agora e repensem a questão das questões anuladas, né? Agora, eu entendo que uma lei que poderia ser proposta seria uma lei para que tivéssemos algum órgão estadual, ou a Alerj mesmo, um órgão que pudesse fazer a revisão de recursos de candidatos em concursos públicos, para que não precisássemos passar por uma situação similar a essa daqui no futuro. Olha só o que está acontecendo nesse momento agora. Nós estamos com um concurso da Polícia Penal aí na praça, edital está aberto, e o que pode acontecer com o concurso da Polícia Penal é a mesma coisa que está acontecendo com esse concurso aqui da Polícia Civil. Concurso, depois de 3 anos, vai ser feita uma reclassificação, mudando a ordem de vários candidatos, mudando a posição. Quem estava dentro das vagas vai estar fora, quem está fora vai passar a estar dentro das vagas. Isso causa um transtorno muito grande nos candidatos, dá uma sensação de que o estado do Rio de Janeiro é bagunçado e isso é ruim de maneira geral. Agora, o que eu acho que poderia ser feito? Uma lei que obrigasse as bancas organizadoras a serem submetidas a uma outra equipe independente da banca organizadora, para que não haja vaidade com relação não vou anular a questão, não posso, afinal de contas, eu sou a toda poderosa FGV, eu sou a toda poderosa Sebrasp, joguei a Sebrasp agora no bolo também. Segura aí, Sebrasp. Enfim, deveria haver aí uma comissão revisora de questões para concursos no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para que nós não precisássemos chegar à via judicial, porque o candidato vai continuar precisando entrar na justiça para ter aí questões que são absurdas em que as bancas organizadoras não acatam os recursos. Então, o que temos hoje é o seguinte: candidatos que estão prejudicados por conta da banca organizadora, que agora talvez terão a devida justiça. Em contrapartida, um monte de candidato que criou uma expectativa e que agora podem ser prejudicados. Mas, Glaudimar, como é que sim prejudicados? Prejudicados, pessoal, porque se isso tudo aqui tivesse sido visto no início
numa fase administrativa, numa fase recursal da banca organizadora, não estaríamos discutindo isso daqui, eu não estaria gravando um vídeo igual esse daqui. Agora, sabe-se lá quando a banca organizadora vai ter o tempo hábil aí para promover essa reclassificação. E imagina os outros concursos também que estão dentro da validade. Agora, olha só a complexidade que é fazer uma reclassificação para o concurso de inspetor, para o concurso de investigador, que tem muito mais inscritos, técnico de necropsia, auxiliar de necropsia, não sei se tem alguma questão anulada na justiça com trânsito em julgado. Aproveitando o embalo, se você sabe de alguma questão judicial com trânsito em julgado, você precisa ter o mínimo de conhecimento jurídico para saber o que é uma questão com trânsito em julgado, tá? Não vá colocar a questão que tá só com liminar, não, Juvenal, porque isso daí não é o que a lei abarca. Tem muita gente aí abraçado em decisão liminar. Decisão liminar é uma decisão temporária que ainda pode ser revertida na justiça, diferente da decisão com trânsito em julgado. É uma decisão essa que não cabe mais recurso. Então, por exemplo, a banca organizadora entendeu que aquela questão lá de informática que eu falei no vídeo não deveria ser anulada. E aí, um juiz julga essa questão. E aí entende que a banca está certa. Outro juiz julga a questão, concorda também com a banca, fala que ela está certa. Aí um terceiro juiz julga essa questão, assiste direito ao candidato, ou seja, entende que o candidato tinha razão. Aí eles recorrem, aí a decisão passa ali por um colegiado, o colegiado confirma a decisão e, no final das contas, subiu trânsito em julgado na última instância possível ali que a banca tinha para recorrer. E a questão foi considerada ali uma questão irrecorrível mais, ou seja, transitou em julgado. De forma simples aqui, se foi simples, né? Espero que você tenha conseguido entender. Então, essa decisão ela não pode mais ser revertida. A banca organizadora não tem como mais recorrer da decisão. A banca tem simplesmente que acatar e cumprir a decisão judicial, que nesse caso é uma decisão anulando a questão. Veja bem, a lei aqui fala em questões anuladas, tá? Por que questões anuladas? Porque uma questão, por exemplo, caso tenha essa possibilidade, né? Eu não acredito que a banca entra nesse mérito de gabarito, mas pode ser que entre também se o gabarito for muito discrepante, mas supondo que a decisão judicial foi no sentido de mudança de gabarito, eu entendo que essa lei não vai se aplicar. A lei é muito clara aqui quando fala questão anulada, até porque é fácil, né? Com a questão anulada, você não iria prejudicar nenhum candidato que tivesse acertado aquela questão com a questão de mudança de gabarito. Então aqui é só para a questão anulada. Se anulou, anula para todos os candidatos, todo mundo ganha aquele ponto, todo mundo que não tinha acertado aquela questão com o gabarito que a banca considerou oficial, né? Obviamente, né? Porque aqueles candidatos que a banca considerou que a resposta dele foi correta, esses não vão ganhar ponto nenhum, eles só podem talvez perder ali alguma posição ali para outros candidatos, mas ganhar ponto eles já não ganham. Aqueles candidatos que a banca considerou que no gabarito estava errada a questão, esses candidatos eles receberão essa pontuação. Agora, é uma decisão que, sinceramente, eu volto a falar, isso deveriam criar um mecanismo legal, uma lei estadual que regulasse de forma mais ampla e abrangente todos os concursos, não só um ponto específico do concurso, porque aqui está tratando só de um aspecto do concurso, tem vários outros aspectos, momento de aplicação do TAF, cronograma, a banca ser obrigada a apresentar um cronograma e trabalhar para que aquele cronograma fosse seguido, prazos para TAF, prazo mínimo para a realização da prova entre o edital e a prova, prazo das etapas, momento de apresentação de atestado. Então, tem vários pontos em que as bancas ficam livres para fazerem o que elas querem. Então, nesse ponto de questões anuladas, eu entendo que poderia termos novas leis que pudesse avançar muito mais ainda nessa questão aqui. Eu acho que essa decisão aqui, essa lei aqui,
é sim um avanço, só que eu sei também que ela vai causar uma confusão, vai causar... Claudimar, essa lei vai causar um transtorno no concurso? Vai causar transtorno no concurso, vai causar confusão, só que não dá para fazer uma limonada sem cortar alguns limões ali. Eu não sei nem se a piada era essa, né? Mas vocês entenderam, né? Enfim, há males que vêm para o bem, muitos vão chorar e muitos vão sorrir em razão dessa reclassificação aqui, né? Não dá para agradar a todos aqui. Óbvio que alguns candidatos serão, sim, prejudicados quando nós comparamos com a lista atual. Por exemplo, a galera que está aguardando aí para ser convocado para o concurso de inspetor. Próxima turma agora em fevereiro e a outra turma com a previsão de entrar talvez em setembro ainda do ano que vem. E aí, se ocorrer a reclassificação dessa lista de aprovados, essa galera pode ser que com a reclassificação, quem estava na primeira turma não fique mais, quem estava na segunda turma pode ser que nem faça mais parte da segunda turma. Nós vamos aumentar a quantidade de aprovados no concurso de inspetor, mas e os investigadores? Bem, os investigadores que já não estavam acreditando que conseguiriam entrar, provavelmente muita gente vai acreditar menos ainda, porque imaginem só, se hoje nós temos lá 1.588 vagas para inspetores, se eu não me engano, esse é o número que foi passado aí, que nós teríamos 2 turmas com esse total, né, dividido em 2 turmas aí com esse total, metade para cada turma. Agora, imagine que com a reclassificação, esse número aumente aí para, sei lá, 1.800 pessoas, 1.900 pessoas. Eu não faço a menor ideia de qual é o alcance que essa reclassificação pode promover nesse concurso. Não sei quais questões estão hoje com decisão de anulação da questão, com decisão em trânsito em julgado. Se você souber de alguma questão ou de uma lista de questões aí que tem hoje trânsito em julgado, deixe aí o seu comentário, tanto para o concurso de inspetor, quanto para o de investigador, como para outros concursos aí. Deixe o seu comentário aí se você sabe. Deixa também a sua opinião, o que você acha sobre essa reclassificação, e comente também, né, em que posição você está nesse concurso. Você está aguardando convocação para inspetor? Para a próxima turma, ou para a turma que vem, a segunda turma, a terceira turma, enfim. Você está aguardando convocação para investigador, você está fora, você foi desclassificado no concurso por uma questão de informática? Deixe o seu comentário seguido de qual é a sua situação no concurso também, né? Eu sei que esse aqui é um vídeo polêmico e não vai agradar a todos por conta da decisão, né? Mas fica aqui o meu vídeo aqui tentando esclarecer ao máximo possível aqui essa vida de vocês candidatos e concurseiros, que é sempre sofrida. Então, o meu maior apoio aí a vocês. Eu já passei situações em concursos também em que eu fui reprovado em concurso. Teve concurso que, se eu tivesse entrado com recurso, talvez eu tivesse entrado, concurso que eu ganharia 2 vezes o que eu ganho hoje, provavelmente estaria ganhando 2 vezes o que eu ganho, mas enfim, também faz parte do concurseiro o aprendizado. Então eu aprendi muito com as minhas reprovações também, e eu sei que tem muitos candidatos que estão na expectativa. Eu ainda continuo acreditando que é possível os investigadores que estão hoje aprovados, que já passaram pelo TAF, é possível sim que vocês consigam entrar. Agora, algo muito importante para que dê esperança para esses candidatos. Eu nunca falei aqui que essa seria uma solução, mas agora, com essa reviravolta e essa confusão que vai ficar nesse concurso, sinceramente, eu visualizo que uma das formas, e talvez a única forma, de garantir direitos aos investigadores que estão nesse limbo aí, sem saber se chama, se não chama, mas a única forma talvez seja, infelizmente, eu digo isso infelizmente porque eu acho que não deveria ser assim, né? Se o concurso estivesse correndo tudo bem, prazo, tudo certinho, talvez não precisasse. Mas talvez a única solução seja colocar o concurso atual também lá nas regras do regime de recuperação fiscal, no momento em que suspendeu a contagem de prazo dos concursos do estado do Rio de Janeiro, em que estivessem ali, naquele momento, dentro da validade. Então,
eu acredito que em algum momento a próxima reviravolta que vocês verão será uma lei suspendendo também o prazo do concurso atual do Rio de Janeiro, concurso de 2021. E aí, quem está aguardando um concurso futuro, Glaudimar, aí, meu jovem, procure outro concurso, infelizmente, para você fazer. Continua seguindo minhas dicas aqui. Vai para concurso da Polícia Penal, concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Penal do Espírito Santo, tem a Civil de Minas também aí, até que venha, meu jovem, um próximo concurso da Polícia Civil. E quando chegar a sua vez, se o concurso for da mesma maneira que foi agora, estude pelo menos para você ficar ali entre os aprovados ali, mesmo com a nota mínima, que se acontecer tudo parecido, você vai entrar também, de alguma maneira. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, sua opinião. Lembrando que o like é pelo meu esforço e a minha dedicação e o meu respeito aqui em produzir o melhor conteúdo para vocês. O like ou o dislike não é pelo conteúdo, se você gosta ou não dessa lei, tá? Isso é independente. O like é para me ajudar. Então, deixa também o seu like no vídeo aqui para que eu continue trazendo notícias e informações para vocês. Lembrando que na descrição do vídeo aqui tem link para os materiais que eu indico para você que quer estudar para concurso. E no final do vídeo aqui agora também eu vou deixar 2 vídeos de sugestão para você assistir. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Um forte abraço, até a próxima e valeu. Juvenal, pra você não tem chance não, Juvenal. Você não pagou nem o boleto de inscrição? Como que você acha que vai conseguir a questão anulada? Vai te ajudar, Juvenal? Vai estudar, Juvenal, vai.